uma troca. Em primeiro lugar, eu quero pedir também que vocês não tenham medo de expor determinadas questões, achando que, algumas perguntas achando que talvez elas sejam banais demais ou sejam óbvias demais. Eu acho que para um evento referente a uma escola, a gente tem que garantir que a gente só consiga avançar se a gente conseguir fechar bem todas as pontas, tá? Então, não tenham medo. Assim, o que vocês pensarem, o que vocês decidirem participar, né, podem postar, mesmo que considere algo sem importância ou algo óbvio demais. Nada é óbvio demais. Né? Tudo pode ser discutido e ganhar também outras facetas. Mas antes da gente falar acerca do racismo estrutural e das políticas afirmativas, o tema de hoje, eu gostaria de falar de uma pessoa. Eu gostaria de falar de João Alberto Silveira Freitas. João Alberto Silveira Freitas, que tinha 40 anos, morador de uma favela da cidade de Porto Alegre. O João Alberto, que era conhecido como Beto entre os seus conhecidos. O Beto que ganhava sua vida fazendo bicos, né, trabalhando jardinagem, pintura, pedreiro, o que for que acontecesse. Né? Mas o Beto, ele também tinha sonhos. Ele conversava com o pai dele sobre comprar um carro para fazer entregas, né, entregas de mercadoria. O Beto, que era torcedor apaixonado pelo São José, um time de futebol do Rio Grande do Sul, inclusive membro de uma torcida organizada do São José, os Farrapos. João Alberto Silveira Freitas foi brutalmente espancado e executado dentro de um supermercado em Porto Alegre, deixando a esposa, Milena Borges Alves, 4 filhos e também o pai, João Batista Rodrigues Freitas, aos 65 anos de idade. Enquanto George Floyd era executado nos Estados Unidos, a última frase que ele falou foi "I can't breathe", eu não consigo respirar. Se George Floyd fala eu não consigo respirar, Beto morreu falando "me socorre, Milena", um grito de socorro para sua esposa. Gente, a cada 23 minutos, o amor da vida de alguém morre. A cada 23 minutos, uma pessoa deixa todas as outras completamente sem chão. E elas não morrem por acaso, elas não morrem por simples aleatoriedade. Elas morrem porque elas são vítimas. Elas são vítimas de uma engrenagem que está de pé aí há centenas de anos, pensando aqui somente dentro do nosso contexto da sociedade brasileira. Eu vou tentar me ater à nossa realidade, né? Não deixar o papo mundial demais, digamos assim. Mas pessoas que são vítimas de uma engrenagem que está aí já há muito tempo e que seguem moendo a vida de tantos outros. Não foi o último, né? Não foi o primeiro, e vai seguir adiante. Enquanto a gente está tendo essa conversa aqui, outras pessoas, né, estão sendo mortas, estão sendo executadas. E não são somente pessoas quaisquer, são pessoas negras. Porque o negro, no Brasil, ele vive com medo. Ele vive com medo do baculejo, ele vive com medo de ser vítima de uma bala perdida ou de uma bala que sabia muito bem, né, onde é que ela iria, né, ou simplesmente uma ida ao supermercado. Então, a gente gostaria de propor aqui um minuto de silêncio, não só em relação ao João Alberto, mas em relação a tantos que nos deixam a cada 23 minutos.
Ok, eu acho que para a gente abrir uma semana referente à consciência negra, em primeiro lugar, a gente precisa tentar entender o porquê do dia 20, né, o 20 de novembro. O 20 de novembro ser marcado como o Dia da Consciência Negra é algo relativamente novo, né? E mais do que algo relativamente novo, o 20 de novembro ele também foi um fruto de toda uma mobilização é, de movimentos negros, né? O 20 de novembro, ele passa a ser reivindicado como data a partir de 1971, a partir de um grupo de jovens negros que vão atender pelo nome de Grupo Palmares. Eles vão propor o dia 20 de novembro, gente, exatamente em contraposição ao 13 de maio. 13 de maio de 1888, a libertação dos negros da escravidão sacralizada pela Lei Áurea. O 13 de maio, gente, o problema do 13 de maio é que ele acaba consagrando uma libertação de um sistema que não é acompanhado de absolutamente nenhuma outra medida para buscar promover a integração dessas pessoas escravizadas à sociedade. A grande questão que estava sendo colocada aqui é que o 13 de maio, ele acabava apenas o quê? Erigindo um altar para uma mulher branca, para a princesa Isabel, uma celebração apenas de um ato promovido pela princesa Isabel. Só que, gente, no momento em que você coloca como grande ápice da questão da luta por direitos raciais, a Lei Áurea, você está promovendo todo um processo de apagamento do antes, de todos os movimentos de resistência que aconteceram antes, mas também um apagamento que se dá a partir do depois, né? A partir do depois, porque quando a gente celebra o 13 de maio, é como se todos os problemas do mundo em relação à questão da estruturação racista da nossa sociedade simplesmente era como se simplesmente desaparecessem, né? Era como se do 13 de maio de 1888 para frente, nós, enfim, conseguimos construir um modelo de nação que prezasse pela igualdade racial. Não é isso que acontece. Então, você tem todo um apagamento de resistências, de grupos, de movimentos, de indivíduos, de pessoas que lutavam pela escravidão, e você tem também um apagamento e um silenciamento de todos os movimentos contestadores dessa escravidão, que, na verdade, ela foi inacabada, né? Na verdade, ela foi inacabada. O 20 de novembro, ele só passa a ser oficializado mesmo, como parte também integrante dos calendários escolares, nessa última década que se passou, né? Então, é uma coisa muito mais recente do que a gente imagina. E por que o dia 20 de novembro? O dia 20 de novembro, gente, se refere ao assassinato de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, que é a última grande liderança do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, que vai nos oferecer aqui um símbolo de todos os movimentos de resistência contra a escravização da população negra que foi sequestrada para o Brasil, ok? E que também é uma simbolização de uma resistência de todos esses membros que vão acontecer desde antes. Enfim, a frase não foi muito completada aqui agora, né? Eu vou pedir uma paciência um pouquinho para vocês, tá? Porque, enfim, eu estou um pouquinho doente, então meu raciocínio está um pouquinho lento, tá? Então, permitam-me reconstruir aqui. Tá? O Quilombo dos Palmares ele vai se tornar um símbolo de todo um conjunto de resistências que acabam sendo apagados, silenciados, sob a égide da Lei Áurea, da libertação dos escravos. Tá? Gente, o nosso assunto aqui é a questão do racismo
estrutural. E é essencial nós falarmos de racismo estrutural, afinal de contas, muitas vezes, quando a gente fala de racismo, a gente acha que sabe exatamente do que se trata. A gente costuma apontar como racismo, pura e simplesmente, determinadas manifestações pontuais, determinadas manifestações individuais. Ah, isso aqui, ó, que eu consigo apontar foi racismo. Isso aqui foi uma postura racista. Isso aqui foi um ato racista. Só que, para a gente falar sobre racismo, a gente precisa perceber que a gente está tratando de um objeto, de uma questão que é muito mais complexa, muito mais ampliada, muito mais diversificada do que nós imaginamos, né? Para isso, eu gostaria de falar, em primeiro lugar, sobre preconceito racial, depois sobre discriminação, para, enfim, a gente abrir o leque que necessitamos para falar do racismo. Quando a gente fala do preconceito racial, nós estamos falando, gente, basicamente da maneira como que nós compreendemos e atribuímos certas qualidades, certas características a grupos que são racializados. Né? Professor Walter, eu não sabia que você falava em aramaico. Né? Traduzindo aqui para vocês, quando a gente fala de preconceito racial, nós estamos falando de pressuposições que a gente tem de grupos que são racializados. Então, por exemplo, né, eu estou dentro de um shopping, né, tem um grupo de jovens negros. Opa, eu já instintivamente coloco os meus 2, 3 pés para trás. Isso faz parte de uma manifestação de um preconceito racial, de uma preconcepção que você vai ter a partir de um grupo que é racializado. Racializado pelo quê? Daqui a pouco a gente vai falar sobre. Quando a gente fala de discriminação, a discriminação ela já vai envolver o quê? Um ato de poder, um ato que vai estabelecer uma interferência ou um estabelecimento de diferenças. Tá? E aí uma discriminação, ela pode se dar a partir de um aspecto negativo, ou também pode ser uma discriminação positiva, né? Enfim, e, por exemplo, quando a gente fala da política de cotas, a gente se refere a um ato de discriminação positiva, né? Então, a discriminação, ela pode ter o quê? Esses vieses, negativo e positivo. Agora, sim, hora da gente falar sobre o racismo. Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de algo que é muito mais complexo. E é algo que está conectado a essas estruturas raciais. O racismo, gente, é algo que baseia uma ideia de racialização, e uma racialização que vai acabar servindo de base para a estruturação e formação dos componentes políticos, econômicos, geográficos, sociais de uma sociedade. Então, gente, olha só, é como se eu tivesse vários papeizinhos, ok? Imaginem papeizinhos. Um papelzinho que representa a política, outro papelzinho que representa a economia, outro papelzinho que vai representar... Ai, meu Deus do céu, desculpa. O aspecto social. O racismo é como se fosse a cola pela qual eu vou utilizar para conectar esses diversos papeizinhos para, enfim, formar a minha composição geral. Né? Parece abstrato? Parece bastante abstrato. Mas espero que, conforme a gente vai avançando aqui, a coisa fique um pouco mais concreta ali para vocês. O racismo, gente, ele não é algo que se forma somente a partir de um período pontual, de um tempo pontual. Ele vai ser fruto de um processo que vai estabelecendo disputas de poder, relações de poder a partir de um fundo histórico. E mais do que isso, quando a gente fala de racismo, a gente não fala de algo que é estanque, que é algo que é parado, que é algo estático. O racismo, ele possui uma grande habilidade de conseguir se reinventar, de se manifestar de outras formas, de acompanhar as continuidades e descontinuidades que eu possuo dentro de um processo histórico.
né? Então, quando a gente fala de racismo no Brasil colonial, por exemplo, Brasil colonial da escravidão, Brasil imperial da escravidão, nós temos uma determinada característica, uma forma como ele se manifesta. Mas esse racismo, ele não morre com a Lei Áurea, não morre com o 13 de maio. O que vai acontecer é, ele vai se sofisticar, ele vai se readaptar, ele vai se dinamizar e se adaptar a outros contextos, a outras relações políticas, econômicas e sociais. Em primeiro lugar, gente, olha só, na roda sobre educação antirracista, eu cheguei a colocar aqui, inclusive, que para a gente entender o racismo brasileiro, a gente não pode se furtar de lidar com a temática da escravidão, né? Da questão da escravidão. E olha só, uma coisa muito importante que a gente tem que pensar quando a gente lida com a questão da escravidão é que essas pessoas, elas não eram escravas. Quando a gente fala que as pessoas eram escravas, a gente pressupõe que isso era algo natural, né? Era algo natural, as pessoas eram escravas. Mas não, as pessoas não eram escravas. As pessoas foram escravizadas. Pode parecer um certo preciosismo isso aqui que a gente está buscando, mas, na verdade, isso faz toda a diferença. Porque quando eu coloco que essas pessoas foram escravizadas, eu passo a ter muito claro aqui a dimensão da questão da relação de poder. Essas pessoas, elas tinham uma determinada situação, uma determinada condição, e essa condição foi arrancada delas, para elas serem escravizadas. E elas foram escravizadas, gente, não foi por nada, por obra do acaso. Elas foram escravizadas por alguém, né? Elas foram escravizadas por alguém. E por quem? Ora, pelo branco, né? Pelo branco, pelo europeu que vai desenvolver todo um complexo sistema de transporte de pessoas, não é? Transcontinental, para que essas pessoas fossem escravizadas. E, gente, quando a gente fala de escravização das pessoas, a gente não pode achar que a questão da escravidão se dá apenas, somente, por uma mera e simples relação de dominação e dominado, a pessoa que trabalha sem receber nenhum tipo de remuneração. Para a escravidão ser possível, para você conseguir escravizar indivíduos, você precisa destituir, retirar a humanidade daquelas pessoas, né? Você precisa promover toda uma série de outras violências muitas vezes que não são percebidas como tal, mas que são, sim, violências. Então, quando a gente fala da questão da escravização, nós estamos falando de uma pessoa que se torna, se reduz apenas a uma situação, a uma questão de mercadoria. Uma pessoa que ali no mercado, né, enfim, é caracterizado na tabela como bicho. Determinados mercados de escravos vão caracterizar crianças como que? Filhotes. Observe como os termos apontam muito esse processo de desumanização das pessoas, né? E aí, gente, olha só, quando a gente chega no século XIX, nós passamos a ter uma outra situação, eu passo a ter um outro contexto, eu passo a ter um processo de cientificização do racismo. Em 1851, a gente tem uma peça chamada Relatório sobre as Doenças e Peculiaridades sobre a Raça Negra. Né? A medicina que vai avançando, e aí os cientistas que trabalham com a medicina, eles vão o quê? Eles vão ter o seguinte olhar dos negros. Ora, os negros, eles são inferiores, né? Os negros, eles são primitivos. Deve ter alguma explicação, algum viés científico sobre o qual eu posso assentar essa relação de inferioridade. E aí, dentro desse relatório, foi colocada uma doença chamada drapetomania. E o que é essa doença? É uma doença que induz
o negro a fugir da sua condição natural. A sua condição natural, que de escravo. Então, observem, gente, que a própria característica do escravo se rebelar, não aceitar a escravidão, vai ser visto como o quê? Como uma doença, né? Uma doença que vai desviar essas pessoas de forma natural. A criminologia, uma das escolas de desenvolvimento da ciência criminológica, vai ter toda uma escola que vai chegar à seguinte conclusão: quais são as características que tornam que os criminosos possuem? E uma das características, e algumas das características que eles vão caracterizar dos criminosos são o quê? São traços negros. São traços negros. Então, uma pessoa que tem o nariz mais largo, o nariz mais grosso, vai ter muito mais possibilidade de praticar um crime do que uma pessoa de nariz fino. Gente, isso é ciência do século XIX, né? Cientistas que vão que vão estabelecer essas conclusões. Então, o século XIX traz um verniz científico para esse racismo, né? Então, gente, olha só, a gente já pode afirmar algumas coisas aqui. O racismo, a gente pode sumarizar, sintetizar, resumir, basicamente, como todo um sistema de opressão que ele nega direitos. Ele nega direitos a toda uma parcela de uma população, um grupo de pessoas que vai ser visto por esse racismo como um alvo, o alvo dessas medidas de opressão e de negação de direitos. E aí, o racismo, ele vai se entranhar em todos os aspectos da sociedade. Em todos os aspectos da sociedade. Inclusive, dentro da questão do ordenamento jurídico. Gente, 1837, lei número 1, 14 de janeiro de 1837. Vou ler aqui para vocês, né? São proibidos de frequentar as escolas públicas. Primeiro, pessoas que carecem de moléstias contagiosas. Segundo, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. A população negra no sistema legal brasileiro foi proibida de estudar, foi proibida de frequentar a escola, e não interessa se a pessoa era negra escrava ou negra liberta, não interessava, né? Simplesmente não interessava. Agora, 1850, né, o que dizer da lei de terras? A lei de terras que vai sujeitar a posse da terra à questão da compra, né? A lei de terras que vai fazer com que famílias inteiras de gerações que estavam situadas em uma determinada região, em um determinado lugar, de repente, simplesmente se veem expulsas dessa região. O negro, gente, não pode estudar no Brasil, vai ter condições de adquirir terra, né? Não vai ter condição de adquirir terra. Então, é um braço, um sustentáculo do racismo no ordenamento jurídico brasileiro, no Brasil imperial, com toda certeza. E aí, gente, vocês podem me falar, tá, mas e as leis abolicionistas? Pois é, em 1831, nós temos um primeiro esforço do que seriam essas leis abolicionistas, né? Ou seja, você vai agora coibir o contrabando. Parece super bacana, né? Caramba, nós agora aprovamos uma lei que vai coibir o contrabando de escravos para o Brasil. Só que, gente, um dos interesses que fizeram essa lei ser aprovada era porque, ora, transporte de escravos no contrabando, uma coisa, né? Enfim, as chances de acontecerem, de que muitas pessoas chegassem com algum tipo de lesão corporal eram muito grandes, né? Então, o objetivo aqui era exatamente não você coibir o tráfico de escravos, mas você reduzir as chances de você ter peças defeituosas, né? Porque peças defeituosas vão dar o quê? Vão dar prejuízo aos mercadores de escravos, né? Quando a gente fala da lei do ventre livre, 1871, olha só, gente, a lei do ventre livre, em 1871, vai estabelecer o seguinte, ok? O nascido de mãe escrava, ele é posse do seu senhor até os 8 anos de idade. A partir dos 8 anos de idade, ele pode ser liberto, mas mediante indenização do Estado.
Se não houver essa indenização do Estado, ele, enfim, ele pertence ao Senhor até os 21 anos, quando efetivamente ele está o quê? Livre. Quando ele está livre. Só que, gente, a lei do ventre livre é de 1871, a Lei Áurea é de 1888. Quando saiu a Lei Áurea, muitos, mas muitos donos de escravos acionaram a justiça, né, dizendo, olha, pela lei do ventre livre, né, esses cativos que eu tenho aqui, ora, eles não completaram 21 anos e agora você está querendo libertar todos os escravos? Isso é insegurança jurídica. Tem uma lei anterior que diz que eu tenho posse sobre essas pessoas aqui. A lei do ventre livre serviu mais para os donos de escravos do que das pessoas que foram escravizadas. Né? E aí, por fim, a gente tem a Lei Áurea. Né? A Lei Áurea que eu sempre, em sala de aula, leio ela inteira para os alunos. E eu leio ela inteira, gente, porque eu levo 30 segundos para ler a Lei Áurea inteira. A partir desse momento da presente data, está findada a escravidão do Brasil. Ponto final. Não tem mais nada, não tem mais nenhum outro artigo, não tem mais nenhum outro inciso. É desesperador. A Lei Áurea vai simplesmente dizer, gente, acabou, né? Vocês estão livres. Vocês estão livres. Pronto. A Lei Áurea, ela vai simplesmente deixar as pessoas ao Deus dará. Né? Muitos, mas muitos escravos voltaram para as fazendas onde eles eram escravizados. Tinha para onde ir? Não tinha para onde ir. Né? Não tinha para onde ir. Com exceção de alguns centros urbanos, como o Rio de Janeiro, por exemplo, os centros urbanos eram extremamente hostis. As pessoas não queriam essas pessoas libertas lá. Elas não queriam, não tinham para onde ir. Né? Não tinham para onde ir. Como eu falei, né, nós temos resistência a todo esse sistema escravista muito, desde basicamente o início da colonização portuguesa. Né? Então, a gente pode citar vários exemplos aqui. Dragão do Mar, Francisco José do Nascimento, ali no Ceará, inclusive, que foi a primeira província a abolir a escravidão em 1884, 4 anos antes da Lei Áurea. Ora, nós temos escritos de Luiz da Gama, José do Patrocínio, né? E temos algo muito interessante também, que muitas vezes não é citado, não é comentado, que é a resistência das mulheres negras. Né? Várias mulheres que fizeram de tudo para pagar não a própria alforria, mas pagar a libertação dos filhos. Mulheres que tomaram todas as medidas para buscar resistir à escravidão da forma como ela podia. Né? Há mulheres que muitas vezes não tinham nada. A única coisa, né, que elas poderiam fazer era utilizarem a única arma que elas tinham contra a escravidão, o próprio corpo. Não gerar mais filhos, para não alimentar, não abastecer esse sistema escravista. É uma forma de resistência também, que às vezes a gente praticamente não fala, né, porque a gente está ocupado demais falando ali da Lei Áurea. Nós temos o movimento dos Caifases, que vai organizar fugas coletivas, seja para o Quilombo de Jabaquara, ou seja para o Ceará, né, depois que o Ceará aboliu a escravidão. Mas é isso. Né? A gente ouve muito pouco falar dessas coisas, porque a gente está ocupado demais com a Lei Áurea. E a Lei Áurea, ela faz isso, ela silencia todo esse movimento de resistência. Né? Gente, mais uma vez, o racismo ele não acabou com a Lei Áurea, não acabou em 1888. Ele prossegue, ele continua, ele se manifesta de outras formas. Se antes o racismo já criava separação, Casa Branca, senzala, né? Enfim, uma separação geográfica, uma separação de acesso à educação, né? Uma separação econômica, uma separação política, isso vai se manter. Isso vai se manter, menos oportunidade para estudo para as pessoas, menos infraestrutura, menos condições sanitárias, menos emprego, mais precarização. Quando a gente sai de Ceilândia e se desloca para o plano piloto, para o centro, para a esplanada, a gente observa uma coisa, né? O tom da pele começa o quê? A embranquecer, né? Começa a embranquecer, porque até hoje
quando a gente observa a nossa disposição, a disposição das cidades, a gente percebe essa separação, a gente percebe essa segregação que ela não é dita, né? Que ela não é dita. Até porque uma das questões que o racismo estrutural opera exatamente no fortalecimento do silenciamento dessas questões, né? Não vamos falar sobre isso, né? O racismo ele não existe. O General Mourão falou hoje, né? O presidente da República já há uns dias atrás também falou isso, né? Enfim, é uma das formas pelas quais o racismo estrutural opera. Bem, eu estou falando há uns 20 minutos aqui e eu não olhei o chat, né? Deixa eu dar uma pausa aqui para minha garganta, para minha cabeça e também para vocês, para que a gente possa prosseguir. Esses 20 minutos aí. Gente, alguém gostaria de pedir um momento de fala? Eu vi que muita gente está comentando coisas no chat, mas poderia abrir o microfone para a gente seguir com essa conversa? É porque depois que o Walter fala, a gente fica com vergonha de falar e de falar besteira. Não, que isso, Ricardo, não tem isso não, pelo amor de Deus. E como eu falei mais cedo, por favor, assim, a gente quer a troca, né? O Não, Daniel colocou... desculpa, Ricardo. só queria fazer um comentário, porque assim, na época do Brasil Colônia, você me corrige se eu estiver errado, né? Houve uma política para trazer, que facilitava o quê? A vinda de imigrantes para o Brasil de qualquer parte do mundo, né? Mas assim, eles nunca viram as pessoas advindas da África como imigrantes. Eles sempre foram escravos, né? A gente teve o quê? Os alemães, os italianos, os orientais, né, japoneses, todos sendo muito bem-vindos ao país como imigrantes, e os nossos irmãos africanos sempre como escravos. O Império Brasileiro, Ricardo, ele abriu um escritório na Itália, com o único objetivo de atrair pessoas para o Brasil, para virem trabalhar nas lavouras de café. A vinda, enfim, de imigrantes europeus para o Brasil foi algo que o governo, o Império Brasileiro, enfim, investiu muita, muita energia. E aí, para a gente ver, inclusive, esse componente racista do alvo, é que nós recebemos, por exemplo, pouquíssimos chineses, por exemplo, pouquíssimos chineses. Nós recebemos pouquíssimos irlandeses, inclusive, até porque os irlandeses ali na Europa, eles eram vistos, né, como a ralé mesmo, eles eram excluídos. Inclusive, o governo do Brasil, o Império do Brasil, sancionou uma lei proibindo a vinda de imigrantes irlandeses no Brasil. Para a gente ver. Loucura. E assim, o curioso é que o sul do nosso país, ele bate no peito e fala orgulhosamente: eu sou ascendente de alemão, de italiano, mas nenhum de nós batemos no peito e falamos, né? Nós somos descendentes de africanos, né? A gente renega as nossas raízes, né? A gente, inclusive, quando você vai fazer algum trabalho cultural, poucas vezes os meninos querem trabalhar como a cultura africana, que faz parte da nossa, né, da nossa história, são as nossas raízes. A gente vai muito pro europeu, né? A gente adora como é que é lá em Roma, aquela cultura grega, a mitologia grega, a mitologia romana, e a gente nunca vai atrás da mitologia africana. É impressionante isso. Horrível e triste. Mas aí, Ricardo, só fazendo um adendo, o Brasil também não nos ajuda a ser negro, né? Porque mais de 2 milhões de pessoas escravizadas chegaram no Brasil e vieram de uma forma totalmente escravocrata, né? Na relação de poder, né? O branco, europeu, eurocêntrico, mandando na população negra.
E hoje em dia você percebe que você não vê negros na televisão, você não vê uma estética da beleza negra proposta como beleza, né? Então, assim, é muito difícil ser negro no Brasil. Você sofre racismo, a polícia faz abordagens violentas contra você, e a escola também tem uma dificuldade de entender esse processo da cultura negra, né? Da arte, educação, da história da população negra. Então, assim, eu acho que a relação não é porque uma pessoa não quer entender a cultura negra, os espaços de festividade, de cultura, de processo, mas sim porque também eu acho que é muito difícil, complicado. Você tem um presidente da República que fala que não existe racismo no Brasil, né? A gente sabe muito bem que a população negra está mais na periferia e não se vê na televisão. Você tem a Maju, maravilhosa, mas, assim, falta mais canais, mais pessoas, porque a gente tem mais que 50% da população negra. A gente não é minoria, a gente não pode trabalhar com recortes nem com cotas, né? Então, assim, eu acho muito complicado a gente achar que as pessoas não querem, mas também se assumir negro no espaço que nos obriga a ser branco, né? Tem uma relação de... É difícil, assim, é muito complexo, e é muito difícil, né? Então, por isso que eu acho que não existe essa ideia também de a gente tem que fortalecer as identidades, a corporeidade, os processos de vivência, né? Então, Porque é justamente essa questão assim, do embranquecimento cultural, né, do embranquecimento até populacional, quando você traz aí os imigrantes europeus, quer dizer, isso tudo é estruturado, isso tudo alguém pensou. Então, a gente precisa começar a refletir a partir disso para poder abrir os olhos, para poder dar gritos, né? Porque, infelizmente, lá nos Estados Unidos, o George Floyd, o que ocorreu com ele, gerou passeata, gerou quebra-quebra, gerou revolta. Aqui no Brasil, não. A gente continua assistindo passivamente, né, ao extermínio e encarceramento da população negra. E, assim, a gente lamenta, a gente faz os nossos minutos de silêncio, mas, assim, a gente não vê um movimento mais efetivo também, infelizmente. Mônica, fala. Sobre essa questão da gente não falar muito sobre a nossa história e entender um pouco da nossa história, é porque a gente tem que lembrar também que foi tirado de nós a história, né? A gente foi tirado de nós a informação. Por exemplo, quando os negros africanos chegavam no Brasil, até os nomes foram trocados, né? Eles deixaram de ser príncipes, deixaram de ser rainhas, deixaram de ser pessoas importantes, de onde vieram, dos países que vieram, das tribos que vieram, para serem escravos, escravizados, e foi tirado dele até o nome, a sua história, a sua cultura. Eles não poderiam exercer sua religião, como era feito dentro do país deles, da tribo deles. Então, quando a gente pensa assim, a gente conhece muito pouco, a gente não teve oportunidade, a gente não foi dado a nós essa oportunidade desse conhecimento. Eu conversei com meu avô, que tem 94 anos, esses dias, e eu estava perguntando para ele se o bisavô dele o bisavô dele era um escravo, eram escravizados, e ele sabe das histórias, por exemplo, mas ele não sabe, por exemplo, de onde eles vieram. De que países foram, de onde eles vieram. Eu sei que meu avô era escravo e casou com uma branca, aí a branca foi mandada para fora de casa por conta de ter casado com um negro. Ele conta uma história, só que ele não sabe de onde foi, de onde veio. Ele não tem isso, a gente não foi contado essa história pra gente, né? E aí, às vezes, eu fico pensando, gente, eu tenho muita vontade de entender de onde eu vim, da minha raiz, de onde foi, de quem é esse povo, né? Só que a gente realmente não tem nem de onde buscar muito, né? Hoje já existe um exame, né, de DNA, não sei muito bem, que pode ser feito isso, mas, assim, não é uma coisa muito barata, não, acessível, etc e tal. Mas aquele negócio, quando essas pessoas vieram para cá, tiraram realmente a humanidade ao ponto de ela não ter o próprio nome, né? De não ter a própria história. E é tão triste a gente pensar nisso, porque é tirar a humanidade, e quando a gente tenta resgatar, a gente não tem nem muito de buscar. E eu sempre falo, como professora de artes, que eu tinha muita dificuldade,
porque tem uma lei lá dizendo que a gente tem que falar da cultura africana, papapá, 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 mas a nossa formação também não tem. A nossa formação como professor também é defeituosa nesse sentido, né? Então, vou tirar da onde, né? Eu vi muitos professores na época que falam, gente, mas isso não tem nos livros didáticos. De onde eu vou tirar? O que eu vou tirar? O que é para passar? O que é mais importante, né? Nesse sentido. E aí continua ainda reinando essa questão de uma educação eurocêntrica, né? E eu acho que, eu sinceramente fico vendo, eu acho uma coisa muito difícil de mudar, na verdade, tão cedo. Eu acho como o Ricardo, no Brasil ainda precisa de muita luta, sabe? E eu acho que a gente está atrasado nesse sentido, assim. A gente precisa realmente sair dessa, como é que a gente fala? Está estático, né? Você precisa sair disso. Mas é isso. Posso falar? Daniel. Wagner, o Daniel levantou a mão primeiro. Pode ser Tranquilo. Daniel e depois você? Pode, claro. Pois é, não, gente, que eu fico pensando que a gente precisa de mais luta. Todo dia a gente está lutando, é um leão por dia. A gente vê esse caso recente que aconteceu ontem, né, de um enforcamento, asfixia, um cara ser um homem negro. Imagine quantos jovens, como o Walter colocou muito bem, são aviões que caem por dia de mortalidade da juventude negra. Isso é da morte, né? Mas, assim, os racismos, os assédios, os preconceitos do ambiente de trabalho, né? Então, assim, perpassa aviões, né? São milhões de casos racistas que acontecem no Brasil. Nós estamos na luta. A questão, eu acho que precisa é os brancos também se conscientizarem, né? Essa luta aqui é compartilhada, né? Não dá para achar assim, você tem que ir para a luta, tem que fazer bandeiraço, fazer beijaço. Mas também acho que existe um compartilhamento de sofrimentos, porque não é bom só para é ruim para a gente, todo mundo, né? Mas também acho que existem os brancos, as pessoas que estão aliadas, né? Também precisam nos ajudar esse processo, né? Uma luta antirracista é também se consentir de que você tem que ser solidário com o outro, com o próximo, né? Porque aí, como eu falei anteriormente, o Brasil inteiro nos obriga a não ser negro, né? A gente tem as várias definições, né? O que é mestiçagem? Mestiçagem é isso, é você pardo, você mulato, você várias cores, chocolate, café, mas não reafirma você enquanto sujeito negro, né? Porque acho que o Estado também te coloca no papel de subjugado, né? Então, assim, eu fico muito preocupado quando a gente coloca a questão de que vocês têm que ir para a rua, né? Vão lutar. Não, a gente já está na luta desde 1500, né? Foram 3 séculos de período escravocrata no Brasil, né? Então, assim, a luta é diária. Eu acho que não tem esse papel de assim. A gente quer aliados, né? Na verdade, a gente quer aliados para tentar levar a vida da forma mais tranquila. Mas por ser negro, não é assim tão fácil. Wagner? Boa tarde. Eu cheguei um pouco atrasado porque eu estava numa outra roda de conversa. Peguei só um pedacinho da fala do Walter, que eu sou fã, né? Vamos lá. Eu acho que o grande problema desse racismo estrutural é justo a banalização, a naturalização do preconceito, do racismo, da perseguição que nós, negros, sofremos desde o primeiro barco do navio negreiro que aportou em terras brasileiras. Nós somos marginalizados. A gente tem um lugar de fala, e a nossa fala é na Semana da Consciência Negra ou no dia 13 de maio, que muitas das pessoas, das instituições, dos grupos, né, têm a brilhante ideia de fazer algo voltado para a consciência negra, para o povo negro, e o restante do ano, e o restante da vivência desse povo. Uma semana, talvez um mês, não seja o suficiente para a gente contar, para a gente expor todas as nossas angústias. Fatores históricos à parte, cada um de nós aqui temos uma história para contar. Cada um de nós, com certeza, se formos parar para pensar, temos um exemplo de preconceito, temos um exemplo de racismo no nosso dia a dia, com nós ou com pessoas próximas a gente. Então eu percebo que essa estruturação do racismo, ela tira de nós o que é mais importante, a fala. Nós não podemos falar, a gente só pode falar quando o branco quer
que a gente fale. A gente só pode falar se for de acordo com aquele pensamento racista, embranquecido, para defender os ideais deles ou para fazer pose e fotos para algum memorial. Tirando isso, eles não nos deixam falar. Achei bacana a Mônica falar da questão dos nomes, né, desses africanos que foram trazidos aqui, que é esquecido, e são nomes riquíssimos, né? Como religioso, eu percebo que há um preconceito muito grande com as religiões de matrizes africanas, e o preconceito existe justamente pela falta de conhecimento. Se a gente for pegar a tradução desses nomes, são nomes belíssimos, que contam história de força, história de luta, histórias de superação, e até mesmo de incentivo, né? O povo africano, ele sempre foi muito inteligente, muito sagaz nisso, pela sua espiritualidade. Ele acredita nessa força do nome e ele reproduz essa força quando ele batiza uma pessoa. Na última palestra que vocês fizeram, eu observei que tinha uma menina, que, se eu não me engano, o nome dela, a tradução para o português, era a Alegria que Salva. E eu não sei se ela já tinha percebido ou corrido atrás dessa tradução, dessa informação, mas olha que bacana você perceber que seu nome, ele não faz referência só a você, não. Ele traz influência para as pessoas à sua volta. Quando o africano ele dá um nome para o filho dele, a ideia daquele nome é que aquela pessoa vai influenciar toda aquela tribo, toda aquela sociedade em que ela está inserida. Alegria que salva. Quem talvez precisasse dessa alegria para ser salva no meio da família dessa criança, no meio da família dessa pessoa. Então é importante a gente parar e escutar histórias e vivências do próprio povo negro, do próprio povo preto, né, que tem muito a contribuir ainda com a história desse país, e contribui significativamente, né, para a história de toda a nossa sociedade. Mas é uma pena que as pessoas só procurem saber da nossa história num período comemorativo como essa data, que deve ser pensada muito além do 20 de maio, do 13 de maio, né? É isso. Obrigada pela sua fala, Wagner. Eu vou passar a fala para a Patrícia, que levantou a mão. Eu só queria comentar, né? Na verdade, a Iola é a Jainá, que por um momento está passando por um momento de ressignificação e busca dessa ancestralidade, dessa questão de, né, saber de onde veio, para onde vai. E foi esse o nome que ela escolheu. Ah, foi o nome escolhido por ela, só para mim entender. Não é o nome de batismo dela? O nome dela é Jainá. Que bacana, mas ela tem noção dessa tradução? Sim, sim. Ela fez essa questão de pesquisa, foi até atrás também da onde seria esse nome, da onde talvez a raiz dela fosse mais próxima dentro de algum país africano, e aí por isso que ela resolveu adotá-lo. Bacana. Patrícia Carvalho? Olá, boa tarde, gente. Boa tarde. Só uma coisinha pequena, o que a Mônica, o que o Ricardo tinha falado, né? Foi nos roubado, né? A história negra, a cultura negra, e eu acho que falta essa força maior de luta devido a isso, né? Eu creio que eu tenho sangue negro, né? Que eu sou preta. Desde pequena, dentro da minha família, eu escuto nega, preta, vem cá, não sei o quê. E aí, ao mesmo tempo, outros falam assim, não, você não é negra, olhos verdes, não sei o quê. Chega no médico, o médico fala, você é caucasiana, então você fica meio que perdido no meio dessa miscigenação, né? Porque a gente se perde nesse meio. Aí, como a Mônica tinha falado, queria muito saber as minhas origens, né? E ao mesmo tempo você fica assim, eu apoio, eu quero estar junto da luta negra, né? E muitas vezes eu vejo assim, as pessoas não se colocam como negros. Até alguns negros, alguns, né, os pretos, eles têm entre eles o racismo também, né? De falar assim, não, você não vai casar com um outro preto, você vai casar com um branco, você vai clarear nosso sangue. Já ouvi muito isso de vizinhos, de amigos, sabe? Falar, não, gente, que isso? Né? Então, eu acho que falta muito disso também por essa perca de identidade, né? Foi roubada a cultura,
os reis. Quem falava muito, né? Não sei se vocês lembram, Ricardo, Oswaldo, a Elisa falava muito de Quiricu, ela colocava muito sobre os reis, a cultura africana, né? Tinha muito disso. Ela tentava resgatar isso. E hoje eu sinto assim que eu realmente estou perdidinha. Porque chega num lugar, eu sou preta. Chega em outro lugar, não, você é branca. Não, você é isso. E eu creio que deve ser bem isso, sim. Esse nosso, todos perdidos às vezes, né? Para juntar forças e seguir nessa luta e abrir caminho. Mas eu creio que está sendo mais válido hoje. Está tendo força, sim. Gente, desculpa, eu me perdi aqui com esse negócio de levantar as mãos. Para mim, está parecendo que o Messias quer falar e a Mônica também. Quem quiser, pega o microfone, por favor. Eu não, se eu apertei foi sem querer. Tá. É o Messias. Messias, tá ouvindo? Eu creio que tem que apertar de novo a mãozinha, ó. Eu apertei de novo, aí saiu lá da relação. Então, o da Mônica permaneceu. Tem que clicar de novo na mãozinha para sair. E o professor Messias quer falar? Messias, a Mônica não pediu a fala, não. Foi só uma questão técnica mesmo. Pode falar. Sim, porque para tá bom. Pois é, eu achei muito rica também, né, a fala do Walter, a contribuição dos colegas, né? De fato, é uma questão que é muito profunda e, assim, ainda carece muito de estudos também de compreensão. Desculpa, professor Mas Messias, eu o acho que é microfone aquilo está que nós, falhando. professores, criamos, de formador de pessoas, está falhando? Tá Melhorou? falhando. O áudio está bem ruim. Isso. Nossa. Não, então tá bom. Depois eu falo, então. Passa para outra pessoa, Ana, por favor. Tá, qualquer coisa, vê se você pode falar mais próximo do microfone, porque tá dando como se o som tivesse distante, Messias. Tá bom, tá melhor aqui? Melhorou? Melhorou para vocês? Ah, tá melhor, né, Mônica? Beleza, então. Porque eu liguei o da câmera. Pois é, pessoal. Eu achei. E agora, Vanessa, tá bom? Melhorou. Um pouco, né? Enfim. Gente, realmente, né, foi muito rica a fala do Walter, a fala dos colegas também, né, tá somando. Assim, eu espero que isso gere em nós um despertar, né, ou então, digamos assim, uma, uma reconstrução de nossos comportamentos, de nossas posturas frente a essa questão do negro, não apenas nas nossas disciplinas humanas, mas em todas as matérias, porque eu acho que é importante, né? É muito complicado, porque, assim, quando a gente ouve o Ricardo falando mesmo, né, é que não tem, que a gente não ouve muito falar sobre essa questão da produção, né, foi mais ou menos isso, dos trabalhos dos negros, o negro está sempre associado como feio, né, e, de fato, mas eu estava pesquisando, aí vendo os trabalhos que eu iria trazer aqui no dia também, e aí eu vi o trabalho do Leaie, que é um grupo que tem lá de Salvador, que começou a surgir lá nesse período de 80, né, que afirmou em 90, justamente para poder afirmar essa identidade negra, né, e desenvolve um trabalho muito bonito, muito rico também culturalmente, porém, assim como outros também. Esse cantor que eu pus aí também para vocês chama-se Lázaro Macumbi. Ele tem uma voz, um timbre de voz muito bom, muito rico. Eu já tive conversando com ele, que é lá da minha terra, e ele falou para a gente conversando, né? Quando ele fez essa música dia 14 de maio, ele falando que foi cerceado, ele foi cortado da Sony e outras gravadoras pela questão dele ser negro, porque diziam para ele que ele não ia vender, né? Então, assim, eu percebo que
eu percebo, a partir do momento que eu me posicionei enquanto negro, né, e preocupado com essas questões também desde novo, desde jovem, eu percebo que é muito difícil, às vezes, também, a gente discutir isso quando a gente não está na esfera de poder, né? Quando a gente não está nos espaços de poder. Porque, como falou o Daniel, a gente vai, faz manifestação, faz passeata e tal, mas quem tem a caneta, sabe, é quem dá a última palavra. Então, a gente precisa também buscar ter esse engajamento, né? Para que a gente possa, a partir da conquista de espaços de poder, a gente dar outro enfoque. E o nosso papel como professor é muito importante, porque eu percebo que logo que eu cheguei aqui, um pouquinho, né? Enfim, fui em Salvador, fui para Manaus, depois vim para cá, para Brasília, e eu percebi que o povo era contra as cotas raciais, sendo que as cotas, na minha opinião, no meu entender, é a continuidade da Lei Áurea, como eu falei lá, né? Como o Walter falou, só tem um artigo, mas nós estamos lutando para que os outros artigos sejam inseridos nessa Lei Áurea, né? E, assim, essa questão é como eu conversei um dia lá com o Lázaro, né? A gente falando sobre essa questão da Lei Áurea, que o movimento negro, ele também, pensando, penso eu, né, como se fosse o que seria o melhor para os negros, enfim, para o movimento, ele terminou desvalorizando, tirando um pouco também do valor que teve o 13 de maio. Porque o 13 de maio, para quem viveu naquela época, por mais que não teve os direitos necessários, né, e que a gente julga que são necessários, para eles foi importante, né, para eles foi importante, porque a história do negro a gente vê no Brasil, a gente percebe que não é uma história apenas passiva, mas é uma história de resistência, é uma história de luta. Só que é uma luta que a gente, como falou o Daniel, a gente luta pelo trabalho, luta pela comida, luta para pagar as contas. Então, é uma luta por vários aspectos, luta para se manter vivo, né? Então, não é fácil, não é fácil, né? Mas, assim, eu penso que é muito importante esse debate e a Secretaria de Educação do DF tem tido posturas também diferentes, né? O concurso que eu fiz aqui mesmo para o DF, eu achei muito legal porque tinha uma questão que falava sobre uma rebelião que houve, tá, no período colonial do Brasil, em uma fazenda por uns escravos lá no sul da Bahia. Então, coisa que muitos erraram quando eu fui ver lá no contexto geral das questões, né? Muitos professores de história erraram, até porque o ensino também acadêmico, como já foi falado por Mônica, né? Também é muito deficitário, né? E quando chega na escola, às vezes a gente se depara com pessoas que estão em espaços de poder, que não têm ligação com a causa e não têm interesse também, não têm engajamento em colaborar para uma mudança de postura das pessoas, né, dos alunos que depois vão estar nos outros espaços, tá? Obrigado. Obrigada, Messias, por sua fala. Vamos fazer assim, Daniel, Ricardo, e depois a gente retorna para o Walter, tá bom? Pode falar, Daniel. O meu é bem breve, gente, assim, desculpa pegar novamente a fala, mas aqui a Patrícia trouxe uma questão que eu acho ainda um desafio para se pensar. A questão do racismo contra pessoas negras que cometem racismo com elas mesmas. E aí eu queria ver se o Walter poderia até colocar algumas questões para a gente discutir, porque isso é um assunto que me causa um desconforto, né? Porque racismo, para mim, perpassa a questão de poder, né? O branco, a pessoa branca, o eurocêntrico, né? Ele tem um poder, né? Socialmente, culturalmente, que foi dado a ele, né? Lembrando a questão da escravidão, o que era aquilo? Era o poder do branco sobre o negro, né? Porque ele achava que a raça negra era a raça inferior. Então, assim, como a gente leva esse debate, essa pergunta e essas questões que a Patrícia trouxe, que eu acho pertinentes, que está na nossa família, está no nosso cotidiano, como a gente pode pensar essa questão também do racismo que há entre as pessoas negras? Será que é racismo? Porque nós nunca tivemos poder. Então, assim, o que acontece desse inteirinho, nessa discussão, que a gente acaba também
nos colocando como sujeitos inferiores, entendeu? Mas é racismo, porque o poder a gente nunca teve. Então, assim, pensando, viu, Walter, tá? Aí depois você pode trazer, eu acho que é interessante você trazer essas reflexões. Mas era isso. Beijos. Obrigada, Daniel. Ricardo? Também é bem breve, é só para dizer o seguinte, que eu imagino, mas assim, eu jamais conseguiria conceber de como é a ideia de ser negro no Brasil, dos desafios, né, e da problemática toda que a população negra passa. Então, assim, quando eu digo que a gente precisa lutar mais, é agir efetivamente, não só os negros têm que fazer um levante, mas toda a população. Todos, é por isso que eu procuro estudar, eu procuro fazer parte desses momentos para eu poder aprender, né, e não falar besteiras. A gente começa assim, por exemplo, advento do Carrefour. Gente, boicote Carrefour, né, a gente já começa por aí. Um dos autores que fez parte da minha infância, Monteiro Lobato, eu cancelei Monteiro Lobato. Não só por causa da celeuma que começou a criar por conta de como ele escrevia sobre a tia Anastácia, mas depois, quando eu fui pesquisar sobre Monteiro Lobato, ele era racista assumido. E, inclusive, ele xenofóbico, foi para os Estados Unidos e detonava os brasileiros negros, entenderam? Então, assim, cancelei, né? E aí, esses movimentos que a gente vai fazendo parecem ser pequenos, mas a partir de mim, que eu vou multiplicando e vai passando para outros, a gente vai começando a tentar mudar alguma coisa, né? Mas sou solidário à luta e também longe de mim querer menosprezar, né? Nem diminuir a luta do pessoal, tá? Era isso. Obrigada, Ricardo. Walter, passando a palavra de volta para você conseguir tentar condensar tudo isso e fecharmos a nossa roda de hoje, tá bom? Uhum. Ai, do Jesus amado. Já agradeço a participação de todas, todos, né? É sempre muito rico esse espaço e até mais. Vamos lá, gente. Eu também gostaria de agradecer muito as intervenções, todas as intervenções. E aí eu vou tentar dar uma amarrada em tudo não vai ser possível, né? Mas boa parte do que foi colocado, para que a gente possa fechar um pouco essa questão do racismo estrutural e que a gente possa falar sobre a outra parte, né? Que é a questão das ações afirmativas que eu não vou prometer mais, né, que vai ser breve, enfim, eu não sei porque eu fico prometendo. Mas vamos lá, eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante que a gente dê um nome às coisas pelas quais elas são. Então, quando a gente fala desse racismo estrutural, nós estamos falando em todo um conjunto de engrenagens que que ambiciona o seguinte objetivo: o genocídio da população negra. Simples assim. É o genocídio da população negra que o racismo estrutural, ele busca, ele persegue. É o objetivo último, o objetivo máximo. Só que quando a gente fala de genocídio, é importante a gente se ater que a gente não fala somente da morte, o senso comum, né, o sentido físico, dos 23 minutos, né, um jovem negro morrendo no Brasil. Você tem vários genocídios. Você tem genocídios que atuam de formas de diferentes dimensões simbólicas. O objetivo é você silenciar, mas o objetivo também é você apagar. Por isso que quando a gente assiste a TV, quando a gente olha nos outdoors, quando a gente vê as projeções de imagens das pessoas que tem aí, ora, nós estamos vendo pessoas brancas. Mas ali tem um outdoor que não sei o que tem uma pessoa negra ali e tal, mas é quase como sempre se estivesse cumprindo a questão da cota da consciência limpa. Né? Então, tem a ação do grande banco lá, nós queremos ser bastante inclusivos, então no meu outdoor vou colocar uma pessoa negra ali. Atingiu a cota. Consciência tranquila, né? E é uma coisa muito interessante que muitas vezes
em relação à questão do Dia da Consciência Negra, a gente vê o que o pessoal faz, e o pessoal não faz um Dia da Consciência Negra, faz um Dia da Consciência Branca. Né? Vem bem aquela coisa do tipo, nós estamos fazendo aqui, nós estamos abrindo esse espaço para a gente discutir sobre as questões raciais, e pronto, acabou, deu certo, eu cumpri a minha função, cumpri a minha parte. Quando não, gente, a gente precisa realmente trazer para o centro das nossas ações e para além da Semana da Consciência Negra, a construção de uma sociedade antirracista. Porque, gente, a escola, se a gente não atuar de forma antirracista, a escola só vai o quê? Reproduzir o racismo. A escola é um espaço de poder, é uma disputa de poder. E a gente vê plenamente, né, essa questão dessas políticas adotadas ali, buscando criminalizar o professor, né, enfim, buscando promover o silenciamento de diversas políticas, né, porque o silenciamento é isso, ele vai atuar para o quê? Para a manutenção das reproduções racistas na sociedade. O silenciamento, gente, ele é fundamental para a manutenção do racismo brasileiro. Né? Ainda aquela noção Gilberto Freire, né, da democracia racial, de que nós somos todos iguais, né, enfim, brancos, negros, índios, todos, tipo, caminhando de mãos dadas. Uma vírgula, nós não somos iguais. A gente só vai realmente, efetivamente, começar a tocar o cerne do problema na medida que a gente parar com essa bobagem de que nós somos iguais, de que não é somente vidas negras importam, vidas humanas que importam. Né? Não é somente não é importante a gente falar somente das religiões de matriz africana, é importante a gente falar de todas as religiões. As religiões de matriz africana, né, são um perigo para o racismo estrutural. São um perigo, porque as religiões de matriz africana estão colocando o negro em uma posição que o cristianismo não confere a ele. Porque Cristo passou por um processo de embranquecimento. Né? Cristo se tornou branco para se tornar a principal figura do cristianismo. E está gravando aqui, né? Enfim, lá vou eu me complicar aqui com algumas coisas que a gente fala. Mas, enfim, são nas religiões de matriz africana que o negro, ele passa a ocupar um outro papel, né? Um papel como alguém que ritualiza. São as religiões de matriz africana que traz uma perspectiva de um imaginário que escapam dessa lógica racista. Né? Então é por isso que terreiro é apedrejado, gente. Por isso que porque a simples presença, a simples existência se torna uma ameaça para a manutenção de todo o sistema. Eu não vejo cor, né? Eu vejo todas as pessoas como iguais. Só que quem fala eu não vejo cor, geralmente está sempre criticando medidas de representatividade, né? Gente, uma coisa muito doida. Vocês viram que vai ter o filme da Pequena Sereia? Né? Pequena Sereia, né? A Ariel. Sereias não existem. Sereias não existem. Selecionaram uma atriz negra para fazer uma sereia. Sereias não existem. E as pessoas já estão lá, o quê? Não, porque a Ariel, ela é branca. Ruiva! Ruiva! Vocês estão colocando uma negra para fazer... Gente, sereias não existem. Né? Sereias não existem. O Watchmen também, o Dr. Manhattan, um cara azul, colocaram um ator negro. Nossa, mas agora eu vou fazer o Dr. Manhattan. Tudo agora é representatividade, né? Tudo agora é isso, tudo é aquilo. James Bond, antes do Daniel Craig, né? Enfim, um homem loiro assumir, cogitou-se um homem negro. Mesma coisa, né? A galera aparece assim, né? Brota, você sacode uma árvore e cai um monstro, dizendo, agora tudo é representatividade. Né? Só que aí, quando é a Cleópatra, interpretada pela Elizabeth Taylor, tudo bem, né? Aí, Machado de Assis, acho que finalmente agora nós entendemos que Machado de Assis era negro, né? Mas enquanto eu fazia o ensino médio, nos livros estava lá a fotinha dele branco, né? Agora, na hora de tratar Machado de Assis branco, tudo bem, né? Percebem o problema? Percebem a questão? Nada pode ser negro. Tudo tem que ser o quê? Embranquecido.
tem que passar desse processo de embranquecimento. Então, portanto, gente, eu acho que a gente pode até, inclusive, fechar a coisa do racismo estrutural, trazendo uma outra conclusão, porque a gente precisa inverter a lógica, a gente não pode tratar o racismo como um desvio de uma conduta individual, como algo anormal. O racismo não é a anormalidade, não é o excepcional. O racismo é o normal, é o cotidiano, é o que acontece o tempo todo. E a gente só vai conseguir arranhar um pouco a superfície para a gente entender isso. Né? Quando a gente entender isso. Em relação às colocações, brilhantes colocações, inclusive, que o Daniel colocou, né? Deixa eu ver assim, se eu consigo responder, em relação à questão do racismo promovido por pessoas negras. A meu ver, são coisas diferentes. Tá? Porque é o seguinte, temos uma situação, uma pessoa branca, né, agindo nas suas palavras, nas suas expressões, nas suas posturas, na sua representação de mundo. Ora, a pessoa branca, ela foi alçada a uma condição de privilégio, levando em perspectiva essa questão do racismo. Né? Então, ela está utilizando-se de uma posição de poder que a sociedade alçou a ela. Uma coisa muito importante, gente, o objetivo não é dizer que é culpa da pessoa. O João, que é branco, enfim, isso é culpa sua. Não é a atribuição pessoal. Mas, assim, a gente pode pensar dentro de outras interseccionalidades. Eu sou um homem, então não tem como eu não negar que em uma sociedade machista eu estou alçado a uma condição de privilégio em relação à mulher. Né? É importante a gente entender isso. Então, quando um homem ele se aproveita da sua condição de branquitude, ele está, desculpem, ele está utilizando-se da condição de privilégio que foi atribuído a ele. Quando um negro, na sua visão de mundo, nas suas palavras, nas suas representações, repercutem em um racismo, ele está ajudando a manter a condição de privilégio do branco, né? É muito louco, né? Essas coisas abstratas, enfim, eu não sei se a cabeça das minhas alunas, dos meus alunos estão girando aí, mas são coisas diferentes, né? Enfim, o homem branco, né, que está praticando racismo, ele está aqui. O homem negro, ele está ajudando a manter a posição do homem branco aqui em cima. Essa é a minha posição, esse é o meu ver, esse é o tipo de coisa que, assim, daria discussão para mais um evento, inclusive. A última coisa que eu quero fechar é em relação à questão da Patrícia, né, sobre a dúvida, né, de se uma pessoa se a pessoa é negra ou não. É importante a gente entender, e assim, eu espero que isso já fique claro, de acordo com tudo que eu falei, é que quando a gente fala sobre a questão da negritude, a gente está falando de outros aspectos também que vão para além da pura e simples questão da cor da pele. A negritude, ela também é uma invenção, gente. O que a gente coloca como o africano negro é uma invenção. Você tem 1 milhão de grupos diferentes, de etnias diferentes, de culturas diferentes, que eu estou colocando dentro de um mesmo saco. Né? Eu estou colocando tudo como iguais. O racismo, ele cria a negritude, né? Porque ele precisa criar um inimigo, não é? Ele precisa criar, então ele precisa criar também, desenvolver essa ideia de negritude. Esse é um primeiro ponto. Agora, passando dentro de uma perspectiva prática aqui, enfim, dentro da sociedade brasileira, o negro é aquele que se torna alvo do racismo. Né? É aquele que o racismo o identifica ou percebe como tal, como negro. O papel definidor é o racismo. Tá? Enfim, eu não sei o que algumas pessoas pensam aqui, Mônica, Daniel, Carol, mas enfim, isso é assim, um debate bastante complexo, né? Isso é um debate bastante complexo que de forma alguma vai caber em apenas 2 minutos de intervenção aqui, mas eu acredito que esse é um ponto de partida. A gente já viu, né? A gente está com um problemão
nas mãos, porque o racismo está impregnado dentro do projeto de construção da nação brasileira, né? O que a gente percebe de Brasil como projeto de nação, ele está totalmente impregnado a partir de uma lógica, de uma concepção racista, e a gente vê também que a lei brasileira, ela nunca fez nada, né? Ela nunca fez pouca coisa. O direito brasileiro fez muita pouca coisa em relação ao racismo. E na medida que a gente percebe o racismo como algo estrutural, nós percebemos também a necessidade de, primeiro, exercer um papel ativo dentro do nosso nível individual, com todas as limitações que são colocadas. Porque, gente, de fato, nem sempre é possível, né, que uma pessoa negra, um homem negro, uma mulher negra, possa resistir da forma como ela tem. Né? Assim como, por exemplo, o Brasil, né? Nós somos uma Arábia Saudita que se diz, né? Enfim, que se diz, meu Deus, que aceita todo mundo, mas esse é o país que mais mata a população LGBT, QIA+, mais mata. A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 36 anos, né? Então, essa atuação também, essa resistência individual, ela é uma coisa realmente, assim, bastante complexa e que realmente a gente precisa perceber a partir das suas peculiaridades. Mas, para além da esfera individual, também tem a questão do combate institucional, né, o combate institucional. E é isso que a gente chama de ações afirmativas. São medidas que vão buscar promover um combate institucional ao racismo. Quando a gente fala de políticas alternativas, né, a gente pode precisar mais ou menos a origem de algo parecido ali na Índia, dos anos 50, que vão buscar exatamente amenizar as questões provocadas pelo sistema de castas indiano. Né? Nos Estados Unidos, na década de 60, nós também já começamos a ter um primeiro movimento em relação à questão de políticas afirmativas em relação à população negra. Mas no Brasil, a gente pode estabelecer como um marco inicial 2001. Né? Em 2001, nós temos a chamada Conferência Mundial sobre o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância. E aí, é nessa conferência mundial que o Brasil vai se comprometer a buscar, a discutir e implementar políticas afirmativas em relação à população negra. 1888, a Lei Áurea. 2001, né, um movimento de comprometimento com políticas afirmativas. Mais de um século se passou, né? E 2001 aqui foi ontem, gente. 19 anos, né? 19 anos. E a gente tem a questão da política de cotas para ingresso nas universidades públicas, que vão ser implementadas em um primeiro momento na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2003, e na Universidade de Brasília, aqui do lado, no ano de 2004. E aí, gente, olha só, eu queria abordar a questão da política de cotas em relação ao que se fala sobre elas, né? Enfim, cotas geram racismo! É uma das coisas que falam, né? Gera uma diferenciação, que toda aquela coisa. Gente, alguns dados aqui para vocês. No ano de 2000, apenas 2,2% da população negra concluiu a graduação. Ou seja, em 2000, a cada 100 pessoas negras, só 2 conseguiram o quê? O diploma, o ensino superior. Olha aí, o tamanho do nosso buraco. Em 2017, esse índice subiu para 9,3, ou seja, de 100, 9 agora conseguiram concluir a graduação. Por um lado, quadruplicou, mas por outro lado, a gente está vendo que a gente ainda tem muito o que fazer. Mas gerou uma diferença a política de cotas? É claro que gerou uma diferença. Não é que a cota gera o racismo, é o racismo que impede o acesso da população negra ao ensino superior. É o racismo que impede que a população negra tenha diploma, né? Tenha condições de poder ter uma vida com certo conforto, um certo conforto financeiro, né?
Gente, olha só a partir de 2018 que pela primeira vez negros se tornaram maioria nas universidades públicas. Foi ontem, gente. Foi ontem. Né? Nós estamos tendo um avanço? Estamos. Um avanço muito lento, muito devagar, com toda certeza. Mas esse avanço, ele só começa a ser possível quando a gente começa a colocar uma política de cotas. Tal percentual de vagas vai ser destinada para a população negra. Outra crítica que o pessoal coloca, né, no sistema de cotas, né, faz muita fraude. Né? Eu vi aqui, ó, tá vendo? Gêmeos. Um passou pelo sistema de cotas e o outro não passou pelo sistema de cotas. E aí o grande problema, gente, é que muitas vezes as pessoas pegam um caso particular para o quê? Para definir o geral, para fazer afirmações sobre o geral. Um caso específico para dizer que o sistema inteiro não funciona. Então, aluno meu, aluna minha, já não passa mais vergonha não, viu? Vocês não vão fazer o professor Walter passar vergonha falando que o sistema de cotas ele não funciona, porque olha aí, ó, teve uma pessoa branca. É claro que o sistema tem as suas distorções, gente. Mas distorções a gente faz o que? A gente conserta. Né? O 7.6 tem algum problema, então vamos demolir o 7.6? Né, porque a coisa não funciona. Não, a gente não vai demolir o 7.6. A gente vai aperfeiçoar o 7.6, gente. Chega a ser ridículo. O pessoal está rindo aí, né? Porque realmente chega a ser ridículo. Não, porque o sistema de cotas, ele faz com que seja mais fácil para essa galera negra passar. Né? Enfim, passam preguiçosos, pessoas preguiçosas, e aí aquela pessoa branca que está ali se dedicando, não passa. Por quê? Porque ele teve a vaga roubada por uma pessoa negra. Gente, a Universidade Federal da Bahia fez um estudo, né, em que observou que os maiores rendimentos acadêmicos são de quem? De cotistas, né? São de cotistas. Cai por terra o argumento da meritocracia. 2020, o pessoal ainda falando em meritocracia, cai por terra, né? Gente, cai por terra. A gente ainda tem muito, mas muito para avançar. Mas, enfim, nós, pela primeira vez em 500 anos de história, a gente está tendo pequenas vitórias. Pequeníssimas vitórias. Mas já é alguma coisa. Precisamos ir além da questão de cotas? Claro que nós precisamos, gente. Como o Ricardo colocou muito bem aí, a gente precisa repensar as formas de atuação da nossa polícia militar. A gente precisa, porque as formas de atuação da nossa polícia militar só estão matando pessoas negras, não estão resolvendo o problema de criminalidade, de tráfico de drogas, estão matando pessoas negras, estão atirando 257 tiros no carro de um músico, de uma pessoa que estava se deslocando para tocar. Enfim, essa atuação da polícia está matando a Ágata que estava dentro de uma van com a avó, né? Enfim, mata o menino João Pedro, que aos 14 anos estava em casa, no quarto dele, morto. A gente precisa pensar, isso também é política afirmativa. A gente precisa também fortalecer as políticas em relação a candidaturas negras. Tivemos agora uma coisa interessante, né? A partir de 2022, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, determinou a divisão dos fundos partidários e eleitoral de forma proporcional a candidaturas negras, porque a galera estava esperneando ali. Né, eu tenho o meu partido aqui, eu sou obrigado a colocar essas candidaturas negras. Tá bom, eu posso até colocar, mas eu vou colocar o meu dinheiro no meu cacique ali, no meu candidato branco, que é o único que eu vou apoiar ali. Né? A gente precisa fortalecer. Né? É a partir dessas medidas que talvez a gente consiga arranhar um pouquinho essa estrutura tão nefasta, tão maléfica, da qual se ergueu, né, a sociedade brasileira. Bom, com isso eu acho que eu posso encerrar a minha fala aqui, né? Enfim, 17h42, eu agradeço muito
assim, o prestígio, o carinho às pessoas que perceberam. Um beijo para Vanessa, minha irmã, que a pandemia não me deixou ver, né? Mas eu espero que em breve a gente visite. Está aí, me assistindo, me prestigiando. E a Semana da Consciência Negra está só começando. Na próxima semana nós temos 5 eventos às 16 horas e vai ser de uma riqueza que, olha, só vendo para crer. Muito, muito obrigado, gente. Walter, muito obrigada. Gente, antes de sair, parece que o Leandro quer falar. Leandro, você pediu a fala? É a Celina, o Oi, Leandro. sim, eu pedi, eu tô nervoso, mas eu pedi. Fala, fala, fala. Rapidinho, só sobre apropriação cultural, que tem o lance da trança e do turbante, sabe? Que é um negócio muito usado por várias pessoas no mundo, né? É, pessoas brancas, pessoas negras, só que assim, é um é algo que veio da nossa história, sabe? Da história da luta preta. Antigamente, há muito tempo atrás, era usado meio que como uma forma de escapar dessa imagem de preto que a gente tem. Porque, tipo, aquele lance de falar moreno, mulato, tentando escapar da imagem do negro, sabe? E antigamente era meio que isso. Porque nosso cabelo é cacheado, né? Nosso cabelo tem sua forma, e aí a trança era um jeito de disfarçar isso. Mas hoje em dia é tido como um ícone da luta. E aí tem muita gente se apropriando, e tipo, não é que seja crime, não é que seja de todo errado, sabe? Que tem muita gente que se apropria e fica debochando da luta, sabe? E, tipo, não é que você não possa usar, todo mundo tem o livre-arbítrio, todo mundo pode usar o cabelo da forma como quiser, mas, tipo, na hora de escutar, na hora de parar para escutar a história sobre a trança, não fica debochando, sabe? Porque acontece muito isso, de ficar debochando, falando, eu uso se eu quiser, o cabelo é meu, a vida é minha, enfim. E também sobre o negócio do cabelo cacheado, que até um tempo atrás eu não assumi o meu cabelo cacheado por eu não achar bonito e por não me aceitar, porque foi isso que foi passado para mim, sabe? Que o cabelo liso é o cabelo bonito e tal. E ano passado, eu me peguei numa situação com minha sobrinha, que a minha sobrinha também tem um cabelo cacheado, que as pessoas apontavam o dedo para ela e falavam, você tem que alisar seu cabelo porque esse é o bonito e é isso, acabou. E aí eu briguei, foi assim, falando com. Sim, também tem isso de cabelo liso ser o cabelo bom, não existe cabelo bom, existe cabelo hidratado, que aí já é outra coisa. Eu peguei uma briga com minha família por causa disso, de ficar falando para minha sobrinha, que é uma criança, que ela tinha que alisar o cabelo dela e tal. É, porque, assim, a gente tem que ensinar que a pessoa tem que se aceitar do jeito que ela tem que se ver linda como ela é, porque todos nós somos bonitos de uma forma diferente, sabe? E começar a botar o dedo para ela e falar, esse não é legal, esse não é bonito, não é o certo, porque se ela for mudar o cabelo dela mais para frente, vai ser por causa de uma pressão social. Ela não tá aprendendo a se aceitar. Ela tá aprendendo que aquilo não é bonito e ela tem que mudar para ela ser aceita. E assim, se ela crescer um dia tendo a consciência de que o cabelo dela é lindo e que o cabelo dela tem que ser aceito. Se ela crescer com essa consciência e mesmo assim ela quiser mudar, tudo bem. Aí já é um negócio assim, depende dela. Só que a gente tem que ensinar mesmo para nossas crianças, para nossos filhos, que eles são lindos da forma como são e não importa isso de o que é o bonito para a sociedade. Você tem que ser autossuficiente. Você é bonito de qualquer forma. E eu queria falar sobre o Walter, nunca tive aula com ele. Mas, minha Nossa Senhora, desde o primeiro vídeo que eu vi no Instagram, eu me apaixonei por esse professor. Eu queria ter reprovado ano passado. Não, tô brincando. Tô brincando. Para ter aula com ele. O 76 é muito importante na minha vida e eu acho essa escola extremamente essencial e eu amo todos vocês de verdade mesmo. Obrigado pela fala. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado mesmo. Obrigado.
Mas já Gente, acabou? eu queria só falar, já acabou, Daniel. Mas assim, essa semana, como o Walter falou, né? São várias programações ainda. Segunda-feira, aguardo vocês também. Estaremos falando sobre feminismo negro. Adorando essas bonecas que a Mônica tá pondo aqui na nossa. Eu queria que alguém printasse essa tela, gente. Alguém tem como conseguir printar? Eu tô no celular. Daniel, Messias, vocês levantaram muitas coisas e como o próprio Walter falou, não dá para a gente falar tudo nesse tempo que a gente tem, mas que a gente tem mais 5, né, rodas de conversa, que poderemos voltar nesses assuntos, voltar nesses debates, né, embora não sejam temáticas diferenciadas, estão sempre envolvendo essa questão, né, de entender a negritude, entender a branquitude, entender onde que a gente está nesse meio todo. Muito obrigada pela presença de todos. Foi linda a sua fala, não tem motivo para você, Leandro, ficar se tremendo. Foi muito legal. Olha meus dois namorados. Eu tenho dois. Tenho dois namorados. Essa tela, gente. Eu printei. Tinha que todo mundo printar, não. E essa aqui é minha neta. Essa aqui é do João. É minha netinha. Muito fofo. Duda, é a Dudinha. Agora tem as outras duas que têm nomes africanos, que eu não lembro agora. Eu sei que é Malaika. Você sabe o que significa? Cara, minha filha me